Hoje eu quero conversar com vocês sobre 4 etapas de preparação e aprendizado que eu tive na minha paternidade. O que esse moleque é pai há só 3 meses tem para ensinar? Não se trata de ensinar, se trata de compartilhar. Quanto melhor é a nossa rede de apoio, mais estruturado a gente pode estar para dar uma vida mais saudável para uma criança, que vai se tornar um adolescente mais saudável e, consequentemente, também um adulto melhor. Fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Olá, eu sou Isaac Câmara e esse aqui é o Kalel. É o serzinho mais incrível que eu já conheci. Só que ele não vai ficar no vídeo comigo até o final, porque daqui a alguns segundos ele pode sentir fome e eu não vou ter como continuar o vídeo. Por isso, corta! Obrigado, meu amor, pela sua participação. Esse é um canal sobre estilo de vida e saúde. Por isso você vai ver a gente falando de diversos assuntos aqui. Muita coisa tem relação diretamente com a nossa saúde física, mental e espiritual. Eu gostaria de pedir para vocês assistir esse vídeo até o final. O YouTube entende que quando uma pessoa assiste um vídeo até o final, é porque esse vídeo foi relevante e resolve passar para outras pessoas e mais pessoas podem ter acesso. Quero começar falando que é impossível saber, sem ter sido pai, o que significa isso. A gente não tem qualquer noção. No meu caso, ainda menos, porque eu não tenho sobrinhos, não tive nenhuma criança crescendo perto para eu poder trocar fralda, agitar, brincar, chacoalhar, acalmar, botar no colo. E é tudo muito louco e muito novo. Quando eu começo a entender um processo do meu bebezinho, ele muda para outro. Começo a me acostumar com esse próximo processo, já começou outra coisa que ele está aprendendo. E a gente fica nessa o tempo todo, é uma evolução contínua e muito rápida. E cada vez as coisas estão mais rápidas. Antigamente, os bebês nasciam até de olhos fechados. Hoje em dia, os bebês já nascem com um iPhone na mão. Tudo porque ele só tem 3 meses. Ele ainda não engatinha, não senta, não come comida além de leite materno, não fala. Mesmo sem fazer nada disso, ele tem processos semanais, mensais, alguns diários, minutários, secundários, o tempo todo. Ele está evoluindo, tendo novos aprendizados. E com isso, eu vou ter novos aprendizados também. E apesar de eu não ter nenhuma ideia do que eu estou fazendo, eu tentei me preparar bastante para isso. Quando a gente fala de paternidade, é tudo muito prático, mão na massa. Cada pai e mãe vai ter uma dinâmica diferente. Tem bebês que acordam de noite, tem bebês que dormem a noite inteira, tem bebês que choram muito, tem bebês que quase não choram, tem bebês que já brincam muito desde cedo, tem bebês que são mais quietinhos, tem bebês que você coloca no berço quando pequenos e dá certo, tem bebês que você coloca na cama e dá certo, tem bebê que você coloca na cama e não dá certo, tem bebê que você coloca no berço e não dá certo. Cale-se, você me deixa louco! Vai ser a experiência de cada um. O que serve para você não necessariamente vai servir para o outro. Porém, existem alguns padrões, algumas coisas que são intrínsecas a todos os bebês. Por exemplo, todos os bebês, por mais que possa variar ali no tempo, vão ter um caminho de processos de fala, de engatinhar, de começar a colocar a mão na boca, que é a fase oral, e colocar todas as outras coisas, a fase de acompanhar com os olhos ou não, vão passar por saltos de desenvolvimento, pode variar o tempo, mas um fato é que aquilo ali vai acontecer. Eu resolvi estudar bastante, eu li bastante, eu vi muito vídeo, eu vi muito podcast, não só sobre paternidade. Eu tinha processos anteriores que eu precisava resolver até eu me tornar pai. Eu estudei sobre perdão, sobre amor,
traumas, cura, violência doméstica, violência infantil, violência sexual, muitos aspectos de psicologia, psicopatia, inclusive. Se você não está entendendo por que eu estou dizendo essas coisas, tem um vídeo no canal inteirinho só sobre traumas. Eu vou deixar um card aqui, mas eu vou pedir para você não clicar nele agora. Depois que acabar esse vídeo, você volta aqui nesse minuto, clica no card. As minhas etapas de aprendizado sobre paternidade foram 4 etapas bem simples. A primeira delas, o tempo. Tempo que a gente achava necessário esperar para que a gente tivesse com mínimas condições de ser pais, de colocar uma criança no mundo. Nós esperamos o tempo suficiente que nós tínhamos certeza que a gente estava realmente preparado. A gente nunca vai estar 100%, porque, como eu falei, é a vida prática. A gente quis ter certeza de que realmente era uma vontade de Deus para a nossa vida como casal, que a gente pudesse ter um filho e que nós estaríamos preparados para essa grande missão de criá-lo, de ensiná-lo da forma correta, com princípios, com sabedoria e, inclusive, darmos condições para ele ter saúde em todos os aspectos da vida dele. Ter certeza também que nós não passaríamos coisas ruins para ele das coisas que nós passamos atrás. Então nós precisávamos estar bem resolvidos com os nossos passados para que a gente pudesse, enfim, não repetir um ciclo de coisas não benéficas para ele, da nossa personalidade, né, da nossa história. E é claro que a gente não consegue evitar 100% que isso aconteça, mas a gente tendo mais clareza para eliminar o máximo possível de traços ruins de caráter nossos, isso já ajuda muita coisa. E a maior responsabilidade do ser humano é colocar outro ser humano no mundo. E eu entendo que para um homem não existe uma missão tão grandiosa, extraordinária e ao mesmo tempo tão difícil como a de ser pai. Que isso para quem optou ter filhos, ou para quem pôde ter filhos, né? Antes de eu ter filhos, eu tinha muitas outras missões e eu era completo daquela forma, e hoje eu sou completo tendo um filho. Mas eu tinha certeza que se um dia isso acontecesse, que esse ia ser o grau mais elevado de responsabilidade. No meu caso, fiz 10 anos de casado, você não precisa esperar esse tempo todo, mas se você dar uma fuçada nos nossos vídeos, você vai entender que aconteceu muita coisa, e dessas muitas coisas, muitas foram impeditivas da gente ter filho, foram empurrando para frente. E é importante entender que não ter dinheiro suficiente não é um dos motivos tão relevantes. Claro que a gente precisa ter condições mínimas, básicas, adequadas para se ter um filho, né? Porque é muita responsabilidade. Mas esperar estar completamente estável financeiramente pode ser uma ilusão. Grande parte das pessoas que têm filho não estão estabilizadas. E muitas vezes estão estabilizadas, e aí quando vem o filho dá até uma desequilibradinha ali. Numa casca de banana? É uma questão de impacto em todos os aspectos, inclusive na renda. Você tem que colocar um parâmetro mínimo aceitável para você e para o seu cônjuge, né, vocês dentro do casal, entender o que é aceitável mínimo para a gente. No nosso caso, o que era inegociável, a gente não tem condição de ter filhos no Rio de Janeiro. Não tinha como um dos dois deixar de trabalhar, o custo de vida muito alto no Rio, então você precisa fazer muitas coisas, não tem como um parar. A gente tem condição de colocar numa creche? Não, não tem condição de colocar numa creche particular, não tem condição de colocar no babá. Creche pública é uma opção? A escola pública vai ser uma opção depois? Quando a gente acreditou que não. As influências, a forma como anda a educação no Rio de Janeiro, questão de segurança pública também, tudo isso pra gente seria um impeditivo. É óbvio que cada um tem a sua verdade, essa era a nossa. Temos amigos que vivem no Rio, que estão criando filhos, pais recentemente que estão fazendo um excelente trabalho, porém, pra gente, essa era uma condição mínima. Você pode dizer, mas tudo se ajeita, Deus providencia. E quem mais do que nós para entender, aceitar e acreditar isso com todas as experiências que a gente já contou aqui nesse canal. Mas pra gente, Deus não iria querer que a gente tivesse um filho no Rio de Janeiro, nas condições que a gente tinha. Uma coisa que foi muito especial, exatamente nos nossos 10 anos de casado, foi quando a gente fez a nossa primeira ultrassom do Kalel. Foi um momento indescritível. Olhar uma imagem a primeira vez é uma coisa
extraordinária. Só que daí pra frente, cada etapa supera a outra e é muito legal. O segundo aspecto, o segundo passo que eu dei foi ter confrontado o meu passado. E aí você pode pensar, mas eu não tive traumas de infância, não tive problemas com os meus pais. Olha, na verdade, todos nós temos questões a serem resolvidas de uma forma ou de outra, ou faladas. Muitas vezes a gente tem medo, preocupações de magoar, de chatear um parente, mas às vezes guarda algumas mágoas ou ouve algumas coisas que nos chateiam desde muito tempo e nós nunca tivemos coragem de falar justamente porque a gente não quer magoar as pessoas que a gente ama. Mas a fase de paternidade e maternidade é uma fase de novas descobertas, onde você está construindo uma nova estrutura familiar de uma família mais completa, onde você vai precisar passar princípios, saberes, conhecimento, e existe muita influência também das pessoas que estão ao nosso redor, né? Dos parentes, das pessoas que nos criaram, pais, tios, avós, e muitas vezes nós temos coisas mal resolvidas que nós não temos coragem de falar, e não é legal esperar depois de ter o filho para começar a falar dessas coisas. Até porque, principalmente nas primeiras semanas ali, depois que o bebê vem ao mundo, né, que para a mulher se chama puerpério, é uma fase muitíssimo complicada. Claro, cada situação pode ser diferente para cada uma, né? Não somos robôs, mas muitas vezes pela questão hormonal, uma descarga muito grande de hormônio, a mulher às vezes está muito sensibilizada. Somando ao fato de dormir pouco, porque é quase inevitável. Muita novidade, o bebê tem uma cólica, o bebê chora, dá um soluço, e tudo isso assusta a gente acorda, fica muito vigilante, você não sabe se o bebê tá bem, você fica preocupado, o bebê para de respirar do nada, e cobrir a boca num pano, num travesseiro, quando a mulher está no puerpério. E às vezes uma pessoa que está ali para te ajudar, na rede de apoio, para dar o melhor dela, só que o melhor dela não é o melhor que os pais precisam. E isso gera muitos conflitos, muita dor, muita angústia, se repetem coisas que foram faladas a vida inteira e pode acontecer algo muito pior se não for conversado previamente, antes do bebê vir ao mundo, porque isso pode gerar um conflito grande e aí às vezes a mulher, por exemplo, pode estar mais sensibilizada e soltar verdades todas de uma vez descarregadas e coisas de um jeito mais ríspido, mais áspero, que pode acabar dando uma grande chateação ali dentro da família, né? Mesmo que você não tenha traumas especificamente, sempre tem alguma coisa que a gente não quer repetir do que aconteceu com a gente. Afinal, somos todos seres humanos, ninguém é perfeito, ninguém dá uma criação perfeita. Então todo mundo tem alguma coisa que queira mudar, por melhor que tenha sido a criação, e eu não quero seguir aquele caminho. Mas para os outros de fora, principalmente para quem nos criou, às vezes vai ser difícil de entender o porquê disso. Um exemplo disso é tela, né? Hoje em dia a gente tem muitos e muitos estudos que falam sobre telas para crianças com menos de 2 anos de idade, que causam diversos problemas no cérebro. Uma ideia nossa é que nosso filho não tem acesso à tela por pelo menos 2 anos. Vamos conseguir? Não sei. Vamos nos esforçar ao máximo? Sim. Mas se eu não falo previamente para minha família que estiver me ajudando, fazendo uma rede de apoio, que a gente tem essa intenção, eu posso ter problemas dentro do dia a dia, já na prática, com o meu bebê. Alguém tá cuidando, por exemplo, e vai lá para a televisão e leva, não. Todo mundo já sabe que foi acordado, e essas questões, claro que a gente não vai conseguir lembrar de tudo e algumas coisas vão sendo faladas no decorrer. Mas você pode evitar muitos problemas. Para mim, que tive traumas, precisava parar de repetir o ciclo de coisas ruins que aconteceram comigo e eu precisava crescer. Eu precisava parar de me culpar e também precisava parar de me vitimizar. Os medos que me controlavam não vejam ao meu redor. A liberdade veio enfim pra mim. Livre estou, não vão me ver chorar. Eu preciso finalmente ser um homem, ser um pai, eu cuidar do meu filho e dar o melhor que eu tenho para ele. Só que se o melhor que eu tenho para ele não foi trabalhado e for repetir as coisas ruins que aconteceram lá atrás, eu vou ter um grande problema. Resolvi assumir as rédeas da minha vida
dar um ponto final em algumas coisas e começar a minha história do zero com a minha família. O terceiro passo, estudar é essencial. Eu tentei me preparar de fato com antecedência para o que viria, apesar da gente saber que mais que 90% do que diz respeito à paternidade é vida prática, tentar entender aspectos sobre gestação, sobre maternidade, sobre paternidade, criação de filhos e o que é bom e o que é ruim, puerpério, inclusive, se puder estudar também sobre cólica, o dia a dia que vai dizer. Mas se previamente você tiver algum entendimento, isso vai ajudar bastante. Isso também evita muitos problemas para o pai saber como é a melhor forma de ele trabalhar junto com a mãe na criação de um filho e dar as melhores condições para ela e para os filhos, né? Estudar isso me fez muito bem para eu não ficar completamente perdido no começo e fez muito bem para minha família também, para a Gleice, né? Eu consegui ser o suporte que ela precisava em todos os momentos. E quando eu estava estudando, um dos caras assim que quase explodiu minha cabeça, que eu falei, é isso, foi o Marcos Pianjas, que fala sobre paternidade, masculinidade, que fala sobre o que é ser um homem. Todo homem tem duas vidas. A segunda começa quando ele descobre que só tem uma. Não tem outra chance, vai viver. E eu fiquei fã demais dele, porque pegou esse público completamente perdido, que tem aquela carcaça de machão por fora, mas que não faz ideia do que tá fazendo, e ele resolveu cuidar deles. Pianjas, eu sou muito grato, porque me ajudou muito, é um cara visionário, porque todo mundo fala pra mãe. A gente vai repetindo que a responsabilidade na sociedade da criação de um filho é exclusiva da mãe, o que não poderia ser mais equivocado. O motivo de muitas coisas ruins que aconteceram no mundo. E eu não estou dizendo que uma mãe não seja perfeitamente capaz de criar um filho sozinha, um ser incrível, uma pessoa ótima, inteligente, do bem, com princípios. Aliás, muitos são os casos e muitas são as histórias, principalmente no nosso país, né? Inclusive do próprio Marcos Pianjas, né? A criação dele foi sem um pai. A pergunta que eu faço é para ser assim? Não se trata de ter um pai por ter. Se é para ter um pai, que ele seja presente. E se for para ser presente, que ele seja presente de corpo e alma, com tudo que ele possa dar. Que ele possa ser um pai incrível, um pai único, um pai insubstituível para aquele filho. Com isso, a mãe vai fazer o papel que é dela, de mãe. E não uma figura dupla de pai e mãe. Isso também tira uma carga muito grande da mãe. E o quarto, ter ido a todas as consultas do pré-natal, todos os exames que a Gleice precisava fazer. Participei do encontro com a doula, eu visitei a maternidade junto, eu estive presente em todo momento do parto, do início ao fim, e não me arrependo, muito pelo contrário. Eu sei que além de ter muitas histórias para contar, eu fui o suporte que a minha esposa precisava naquele momento, e eu fui o pai presente, apesar de meu filho não saber ainda. Quando eu estava com a doula, eu fazia minha própria lista de perguntas, além das da Gleice. Eu tinha curiosidade e muitas coisas que ela disse ficaram marcadas para no dia, quando a gente estava lá no parto e a Gleice estava passando dúvidas por conta de dor. Que tipo de parto que ia ter, se ia ser cesárea, se ia ser normal. Com a dor extrema, ela estava mudando de ideia. E se você não viu esse vídeo ainda, fica o card aqui também, mas volta só no final. E eu fazia essas perguntas e tinha essas dúvidas, tinha essa curiosidade. E claro que por eu ser nutricionista, isso influencia. Questão de suplementação, questão de atender gestantes, de atender crianças, de fazer a introdução alimentar das crianças, né? Tudo isso já me chama atenção e óbvio que eu vou ter muito mais perguntas para fazer e muito mais coisas para trocar. Porém, você não precisa ser um nutricionista, se importar para pesquisar, para procurar saber e fazer o melhor para o teu filho e para tua esposa. Resumindo, foi essencial cuidar da minha saúde mental e da minha saúde espiritual nesse processo de aprendizado de uma paternidade saudável, uma melhor paternidade. E eu fecho esse vídeo com o trecho do livro. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. E na página 9 diz assim: a base da criação dos filhos é a relação que você cria com eles. Se as pessoas fossem plantas, a relação seria o solo. A relação sustenta, nutre, permite crescimento ou inibe. Se o solo for ruim,
inibe. Sem uma relação em que se possa apoiar, a criança tem sua segurança comprometida. E para ter uma relação saudável com seu filho, você precisa estar presente. E é presente de verdade, né? Não é ser pai por ser, não é ser pai para registrar no cartório, para trabalhar duro 60 horas semanais fora de casa e dentro de casa nem passar perto do filho, porque está cansado trabalhando para dar uma vida melhor para o filho. Só que dos bens materiais, teu filho não vai lembrar daqui a 10 anos. Teu filho não vai lembrar de quantas promoções você ganhou no teu trabalho. Mas ele vai lembrar do tempo que você passou com ele. E também vai lembrar do tempo que não passou. Mas a gente fala disso num outro vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.